Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos falar um pouco sobre a mente humana e a mente divina. Que segredo é esse que chamamos de consciência? O Criador, ele é a mente divina. Aqui está toda a informação, toda a inteligência que necessitamos para evoluir. Já falamos que a nossa missão neste mundo é cumprir com a nossa tarefa de aprender a amar ao próximo e retornar a essa mente criadora. A mente criadora, ela está em tudo. Aqui desse lado nós temos alguns pontilhados nesse quadro, onde está representando toda a informação, toda a inteligência que existe dentro dessa mente pensante. Esta parte mostra que, acima de tudo, existe muita informação, ou seja, muita luz. É essa mente criadora, é o próprio Criador. Porém, nós estamos aqui embaixo. Nesse lugar chamamos de mundo de Asiá, enquanto ali é o Ein Sof, o mundo sem fim, que é a luz do Criador. O Criador, por sua vez, ele trouxe a sua criação a existir. Essa existência provocou a queda de luz. Então, quanto mais para cima, nós temos mais luz. Então, aqui nesses quadrinhos, uns pontilhados vermelhos, que é um pouco difícil para vocês verem, mas aqui, ó, existe muita luz, porque está nos mundos superiores. Então, quanto mais espiritual, mais luz. Aí ele vai descendo. Essa criação vai descendo e vai perdendo a luz. Essa luz é informação. Então ele está perdendo informação. Chega ao nosso mundo, ele tem muito pouca luz, muito pouca informação. Porque quanto mais matéria, menos luz. Isso aqui é a nossa fórmula. A fórmula humana. Quanto mais matéria nós somos, menos luz nós temos. Nós estamos falando de luz consciencial. Aqui está reinando o mundo dos sentidos. E os meus sentidos me enganam. A parte onde existe luz, então, é onde gera as versões de mim mesmo. Como isso acontece? Quando eu aprendo algo novo, eu deixo aquele eu e me torno um novo eu. Então eu me torno uma versão melhor de mim mesmo. O ser humano, por sua vez, está aqui na cadeia da criação do Criador. Este ser humano e o Criador têm uma ligação mental. Essa ligação nós já chamamos de eu divino, ou seja, o eu que está dentro desse corpo, esse corpo que é matéria. Essa ligação com o Criador, e única ligação, ela é regida por uma inteligência cósmica. Essa inteligência cósmica é a nossa alma. O que isso faz acontecer? Quando este ser está sendo quebrado, o Criador, ele começou a ser quebrado na sua criação, toda a sua criação ganhou algo dele, que é a consciência. Essa consciência, ela é para o universo todo. Estrelas, planetas, galáxias. Aí vem, aqui é o corpo humano. No corpo humano não é diferente, porque nós somos o micro, enquanto o universo é o macro da criação do Criador. Nesse corpo humano existem células. Cada célula de nosso corpo tem a sua mente. Cada célula do nosso corpo é um ser pensante. Elas pensam por si só. Elas têm inteligências por si só. Portanto,
cada célula do meu corpo está ligada no DNA quântico do Criador. Assim como as bactérias, os vegetais e etc. Tudo está ligado à grande consciência do Criador. Isso que chamamos de mente é onde geram todo o pensar. Quando nós estamos falando do ser humano, ele pensa ligado à inteligência cósmica, que é a sua alma. Quando nós estamos falando de animais, de vegetais, de rochas e de outros corpos que não têm essa inteligência cósmica, que não tem o eu divino ligado ao Criador, ele tem a consciência do Criador também. Portanto, tudo o que existe pensa, sente, age, manipula, processa informações. Quando nós estamos falando das células do nosso corpo, ela processa informações do corpo todo. Então minha mão tem a inteligência própria dela, os meus pés, os meus olhos e assim por diante. Portanto, tudo está ligado à fonte da inteligência maior, a inteligência absoluta, que é o Criador. Então, nós hoje estamos fragmentados. Nós estamos quebrados. Porque, por mais que nós somos físicos, esse corpo físico, ele é um corpo quebrado. Assim como o Criador é um corpo partilhado em unidades espirituais, que são os eus divinos que estão dentro de mim, dentro de você e dentro do outro, e assim por diante. Toda essa humanidade é parte do Criador, da grande mente pensante que projetou toda essa criação e que fez ela vir a existir. E as coisas físicas também assim o são. São fragmentadas e estão aí cheias de mente, cheias de inteligência para todo o universo. Isso não é somente para este local físico onde estamos. É também para os locais mais distantes onde existe o espaço-tempo. Então, aqui nós nos encontramos fragmentados e precisamos entender essas coisas. Como nós vamos fazer este eu que tem pouca luz, porque é muito matéria, que está sendo enganado pelos seus sentidos, porque os meus sentidos me enganam, como que eu vou fazer para colocar mais luz aqui dentro? A nossa inteligência física, o nosso saber intelectual, ele é demorado. Quando nós vamos para uma faculdade, nós precisamos de muito tempo de estudo para adquirir um conhecimento do assunto que estamos estudando. Esse assunto que nós estudamos em determinado curso, em determinada faculdade, ainda não são adquiridos completamente. E daquilo que são adquiridos, quando um aluno sai da sua faculdade, existe estudo que 90% do que ele aprendeu, ele não aplica. Então a nossa mente, ela é muito comprimida, ela é muito pequena, ela não desenvolve rapidamente. E é preciso pensarmos de uma forma diferente para adquirirmos estas informações quânticas que estão no universo. Nesse momento que eu consigo adquirir isso, eu percebo o meu eu divino. E aí me dou conta das coisas que existem, dessas informações todas. E quando me dou conta disso, eu expresso essas informações em palavras. Eu expresso isso em invenções, criações. Então nós temos grandes cientistas que encontraram o seu eu divino. Nós não estamos falando de religião.
Nós estamos falando daquelas pessoas que conseguiram se interiorizar e ampliar seus conhecimentos através do quê? De encontrar as informações que estão no universo. E essas informações, elas são parte do próprio Criador. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos ligar a nossa inteligência cósmica. Quando eu me encontro, eu sei que existe algo diferente dentro de mim e eu percebo as coisas com mais facilidade. Porque nesse momento, quem está me ensinando não é a minha inteligência física, intelectual, é a minha inteligência cósmica, a minha alma, a ligação que eu tenho com o Criador. Então, é como se eu estivesse fazendo uma viagem de ônibus. Para eu chegar do ponto A ao ponto B, eu iria levar 3 dias, por exemplo. Por quê? Por causa das estradas, das dificuldades que vamos encontrar. E o veículo é lento. Então isso é comparar ao nosso estudo que nós temos com a nossa parte intelectual física, que, apesar de chamarmos de física, é algo que está embutido em nós. Porém, se eu fizer essa mesma viagem do ponto A ao ponto B de avião, eu vou ser muito mais ágil para chegar. Vai ter muito mais rapidez, vou chegar com muito menos tempo. Por que isso? Porque o avião é rápido e ele não vai pegar as curvas da estrada, os morros, as descidas, as dificuldades que pode ter de trânsito e etc. O que isso vai acontecer? O avião vai chegar e o ônibus vai estar ainda na metade da estrada. Comparando isso então ao nosso aprendizado, quando nós nos descobrimos, quando eu me encontro com o meu eu divino e eu consigo captar essas informações, eu consigo expressá-las em palavras. Quando isso acontece é porque eu fiz uma viagem rápida, uma ligação que eu tenho da minha inteligência cósmica com o Criador. Essa percepção foi muito mais rápida porque eu estou ligado diretamente ao Criador. Não estou precisando de informações fragmentadas para poder adquirir um determinado conhecimento. Então, quando nós estudamos, nós adquirimos a luz com mais facilidade. Mas esse estudar é nos colocar com o nosso interior, essa nossa inteligência cósmica que liga nós ao Criador. Existe então essa ligação com o Criador que nós precisamos fazer, e aí sim, quando nós fazemos isso, nós estamos percebendo a intuição direta e íntima com o Criador. Nós estamos desenvolvendo isso com a fonte infinita. Quando nós fazemos isso, nós estamos encontrando a fonte da informação com mais rapidez, a fonte do prazer, porque o Criador, ele deseja nos dar prazer, a plenitude, a mudança, a evolução consciencial, porque nós vamos nos tornar seres evoluídos, porque isso aqui que está escuro, sem luz, vai se encher de luz, e de todo o bem que nós desejamos, tanto para a evolução consciencial, como para a nossa vida física. E isso tudo é encontrar comigo mesmo e adquirir, perceber e receber essas informações que estão no universo, porque o Criador colocou-se, porque as informações são Ele, a todos nós. E nós temos essa capacidade de encontrar. Mas para isso é preciso nós estudarmos com o nosso eu interior, buscando desenvolver cada vez mais o meu eu divino. Então, a mente do Criador se fragmentou na sua criação,
chegou-se até nós, seres humanos, mas está nos vegetais, nos animais, nas bactérias. No nosso corpo também estamos fragmentados. Isso significa que é a vida buscando equilíbrio. Quando tudo isso faz parte de um único Criador, isso é o equilíbrio. Nós precisamos então entender isso. A luz e as trevas, o sutil e a matéria, faz parte do único Deus. A única coisa que diferencia é que a matéria tem pouca luz e o sutil é um lugar somente de luz. Lá é o lugar do Criador. Lá é o lugar do meu e do seu eu divino. Vamos trabalhar para desenvolver isso e voltarmos ao nosso lugar de luz. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.